Agora vai. Então, vamos lá, pessoal. Está aparecendo para vocês, né? Uhum. Beleza? Então, pronto. Então, Sim. vamos lá. Grécia Antiga. Como eu falei para vocês, ó. Vocês estão vendo aí, ó, em sua opinião, o que as imagens a seguir têm a ver com a Grécia Antiga? Na opinião de vocês, o que temos aqui? Uma urna, temos um teatro, né? De esporte tinha uma arena. Não lembro. Não lembro. O que é que esse esporte representa aqui, ó? Acontece de 4 em 4 anos. Olimpíada. Então, tem as Olimpíadas, né? Tem as Olimpíadas, né? Que tá mostrando aqui. Eu tenho um teatro, tá? Tem uma carta aqui, eu tenho uma eleição. Eleição por quê? Por causa da democracia, né? Por causa de leis. Então, ó, a civilização grega foi uma das mais avançadas que a humanidade conheceu e que deixou um vasto legado. Que vasto legado é esse? Que legado foi esse que eles nos deixaram? Nos deixaram o legado do teatro, tá? De dramas, de arte através de esculturas e do trabalho em cerâmicas. Muitas das coisas que aconteciam na Grécia eram demonstradas através desses vasos, né? As histórias vão sendo contadas, desenhadas nesses vasos, e o desenvolvimento das ciências, né? Como a filosofia, a matemática e a história. Mas quem era esse povo? Quem eram esses gregos aí? Ó? A civilização criada pelos gregos, ou helenos, como eles se chamavam, eles se chamam até hoje, né, de povo heleno, se desenvolveu entre 2000 a.C. até 146 a.C. no sudeste da Europa, tá? Mais precisamente na Península Balcânica, em algumas ilhas vizinhas. Onde é esse lugar aqui, ó? Esse lugar está aqui, ó. Eu volto lá, ó. Eu tenho aqui, ó, a Grécia, né? A Grécia Antiga, né? A Grécia que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a Grécia que fica nas ilhas, tá? A península e dentro e o território grego. De Atenas. Oi? É a cidade de Atenas. Isso, Atenas é a capital da Grécia, né? Que está uma das importantes cidades, né? Atenas e Esparta, que são as cidades que a gente vai falar bastante. A gente vai falar muito de Troia, né? Troia fica mais ou menos por aqui, né? Perto aqui nessa região, depois foi dominada pelo Império Persa, né? É onde está Troia. O Peloponeso montanhas do Peloponeso, né? Onde tiveram algumas batalhas, né? A Grécia fica lá banhada pelo Mar Jônico. Então, aqui estão as suas principais cidades. E a civilização grega, ela começa nessa ilha aqui, ó. Essa ilha aqui, a ilha de Creta, tá? Na cidade de Knossos, né? Então, ó, aquela região geográfica, de um modo geral, né? É o relevo de penínsulas e ilhas, ou seja, é montanhoso, é entremado, ou seja, está entre pequenas e férteis planícies isoladas uma das outras. Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o litoral muito recortado, que favoreceu a navegação desse povo e as comunicações através do mar. Por outro lado, as características do relevo continental estimularam o isolamento e a autonomia das cidades gregas. Vamos entender o que é isso daí. Como eu mostrei para vocês esse mapa, a história da Grécia é dividida em alguns períodos. O primeiro período, que é o período pré-homérico, né? Que fala do período creto-micênico, ou seja, Creto, que vem de Creta, da ilha de Creta, e Micênico, que era um rei
que existia em Creta era o rei Micenas. Isso foi entre o século XX, durou, né, do século XX ao século XII antes de Cristo. E é o período de povoamento da Grécia Antiga. Esse período também ele é caracterizado por várias invasões, né, de povos aqueus, eólios, jônicos e os dórios. Esses povos é que deram, depois, formaram a civilização grega. Hoje a gente vai falar do período pré-homérico e, se der, também do período homérico. O período homérico, que vai de 1100 a.C. até 800 a.C., é o período que teriam sido criados os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero. Que poemas são esses? Já ouviram falar da Guerra de Troia? Sim. Né? A Guerra de Troia é um poema, que é a Ilíada. Né? A Ilíada é um poema que está descrita toda a Guerra de Troia. E a Odisseia, né, conta a história de Odisseu, né, e o retorno dele para a casa dele. Ele demora 10 anos para chegar na casa dele. Né? É um outro poema que acontece depois da guerra de Troia. Vocês viram aquele filme já, Troia? Então, aquele filme Troia, né, que mostra os príncipes troianos, um príncipe troiano, ele se apaixona por uma princesa espartana, né, e ela leva ela para Troia, né, onde desencadeia toda essa guerra aí. Depois é o período arcaico, né, denominado arcaico, que ele é caracterizado pela formação da cidade-estado grega, que a gente conhece como polis, né? Depois vem o período clássico. Desliga o microfone de vocês, por favor. Que é o período no qual as cidades gregas atingem o seu apogeu cultural, né, e consolidam essas cidades-estado. E depois o período helenístico, que é a decadência dessas cidades, que quando a Grécia cai sob o domínio da Macedônia. O grande príncipe macedônio que a gente conhece é um tal de Alexandre o Grande. Vocês já viram aquele filme do Alexandre também? Sim, aquele que ficou com a rainha do Egito. Então, a história grega, né, ela tem muitos mitos, né, muitos mitos religiosos também. Os deuses gregos, eles são muito... eles têm a forma que a gente chama de antropomórfica, né? Ou seja, é o deus na forma humana. Né? Então, Zeus, alguns deuses, né? Zeus, Eros, Hades, Afrodite, Hermes, são vários deuses, né? Tanto é que, Zeus, Hades, né, que é o deus que cuida do quê? Das profundezas, né? É daí que a história cristã tira desse negócio de o céu e inferno, né? Que Hades é o que cuidava das profundezas, né? Ou seja, o que seria o inferno. Mas vamos falar desse período pré-homérico aqui, ó. A civilização cretense, ou seja, fica na ilha de Creta, né? Eu tinha aqui em Creta, né, uma história, você já deve ter ouvido falar, que é a história do Minotauro. Já. O que é esse Minotauro? Da mulher, da princesa com o novelo de lã. Isso, essa mesmo. Então, tem aqui Creta, né, a ilha de Creta, né, com a sua principal cidade, Knossos. Vocês vão ver que a gente vai falar de vários nomes meio esquisitos, né, que vão aparecer aí quando a gente está estudando a Grécia, tem uns nomes bem diferentes.
Então, a história conta o seguinte, que na ilha de Creta, né, em Knossos, né, existia um rei, o rei Micenas, né, e esse rei, né, tem uma lenda, tá, que fala o seguinte, que havia um labirinto, né, onde habitava o Minotauro. O Minotauro, esse monstro com cabeça de touro e corpo de homem. O Minotauro, ele dominava a Grécia, obrigando o seu povo a pagar pesados tributos, entre as quais a entrega de jovens gregas para servi-lo, né? Quem começou com essa história foi o rei Micenas, né? Nesse labirinto, no labirinto se escondia o Minotauro, ele impedia que os gregos pudessem enfrentar o monstro para libertar a Grécia de seu terrível domínio. Ou seja, quem entrasse nesse labirinto, né, o Minotauro ia matá-lo. Por quê? Porque a pessoa também não conseguiria voltar, né? Ela estava dentro de um labirinto, até que surge um jovem grego chamado Teseu, tá? Ele está decidido a enfrentar o Minotauro. Ele é auxiliado por Ariadne. Ariadne é uma jovem grega, né, que é uma das servas do Minotauro. Tá? Então, ele penetra no labirinto e ele amarra um novelo de lã, né? Ele vai se amarrando, ele utiliza um novelo de lã, né, para que essa linha mostre o caminho para ele. Ele acha o monstro, ele mata o monstro e destrói o monstro. Ele conquista a liberdade para a Grécia. A lenda, né, isso é uma lenda, né, a lenda do Minotauro, ela estabelece o quê? Relações significativas com o domínio de Creta sobre o território grego, ou seja, essa ilha de Creta é ela que dominava toda a Grécia. O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, né? O rei Minos, né? Isso que é Minotauro. Além disso, né, segundo os recentes achados arqueológicos, existiu em Knossos um palácio real formado de inúmeros compartimentos, assemelhando-se muito a um labirinto. Que palácio é esse, né? Esse palácio aqui. Um palácio muito grande, né? Com vários lugares, né? Com vários... Na realidade, não é que ele tinha labirintos. Ele era tão grande, que as pessoas se perdiam dentro dele, né? Daí a lenda diz que eu tinha esse Minotauro, né? Então, essa é daí que começa, na realidade, a história, a primeira lenda, a primeira história da Grécia. Na Grécia eu tive várias invasões, né, de vários povos, né? Os povos jônios e aqueus, os eólios e os dórios, né? O povo de Esparta, ele vem dos dórios, né? Aqui eu tenho as principais cidades, né, gregas, ó, tenho aqui Esparta, Atenas, Troia, né, onde fica a Troia, Creta, então, ou seja, daqui que eu dominava toda a Grécia. No período já homérico, né, acontece a Guerra de Troia, que ela possivelmente ocorreu entre 1300 a 1200 antes de Cristo, ou seja, estamos falando de alguma coisa que aconteceu, né? Nós estamos em 2020, há, no mínimo, 3.300 anos atrás, né? Os gregos enfrentaram a cidade de Troia, e Troia, o nome da cidade é Ilion, né? Que controlava o estreito de Bósforo. Ó, aqui onde está Troia, tá? Tá vendo esse estreito aqui, ó? Esse é o estreito de Bósforo, né? Ou seja, quem tentasse passar por aqui, tá? Era a Troia que defendia esse local. Porque qual a importância disso? Ó?
como a Grécia tinha um terreno muito infértil, a importância desse estreito é que ele era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro. Né? Ou seja, ó, como aqui na Grécia eu tenho, como a gente já viu, na própria formação geográfica, eu tenho muita montanha, né? E Troia está exatamente aqui, ó, na entrada desse estreito, onde eu vou ter todas essas terras aqui, são muito férteis. Então, interessava para todo mundo essas terras aqui. E a Guerra de Troia, como eu falei para vocês, ela é narrada pelo poema Homero, né? Pelo poema do poeta Homero, né? Na clássica obra Ilíada e Odisseia. A Ilíada, por causa, Ilíada, por causa de, Ilion, né? Que é o nome de Troia, né? E Odisseia era o Odisseu, que é o herói grego Ulisses, que aparece no filme, né? Vou dar um spoiler aqui no filme. É ele que inventa, né? É ele que constrói o cavalo de Troia, né? Que é presenteado aos troianos, que é dessa maneira que os gregos conseguem invadir a cidade de Troia. A cidade de Troia era extremamente fortificada, né? A única maneira de eu entrar em Troia foi essa maneira aí, foi deixando um presente, né, para os troianos. E daí, depois, diz a história, diz a lenda, que os troianos comemoraram que os gregos tinham ido embora, fizeram uma grande festa, todo mundo bebeu, né? E à noite, os soldados saem de dentro do cavalo e conseguem dominar e incendiar a cidade de Troia, né? Eles acabam com a cidade de Troia, né? E poucas pessoas conseguem fugir da cidade de Troia. Então, depois dessa destruição da cidade de Troia, né, chegam os dórios, né, que é um povo nômade, guerreiro, né, que já conhecia o ferro. Eles destroem todas as cidades do centro-norte da Grécia e provocam, a gente conhece como diáspora, né, a dispersão da população grega. Para onde foram as pessoas, né? Foram para as cidades da Ásia Menor, onde fundaram essas cidades aí, ó, Mileto, Éfeso, Alicarnasso, e isso decreta essa primeira diáspora, essa primeira dispersão desse povo grego, o fim desse período homérico, tá? Desse período pré-homérico aí. Então, tá aqui, ó, diáspora grega, né? Ó, as pessoas saem da Grécia e vão aqui, ó, a primeira diáspora vão aqui para a Ásia Menor, né? Aqui para cima da Europa. Depois, ó, os gregos vão para onde? Para o sul da Itália, né? Onde eles vão se fixar depois. Tá? Por isso que é muita influência. Os romanos têm influência dos gregos também, né? O povo Roma, que está mais ou menos por aqui, tem mais para frente, né? A influência dos gregos, até na sua religião também. Que horas são? Meio-dia. Então, ó, eu vou parar por aqui, ó, e na próxima aula a gente vai começar daqui, ó, desse período homérico, tá? Vamos falar da formação da família, né? Como é que é a evolução social das famílias, né? Até chegarmos, ó, à formação das polis, né? Na cidade-estado, né? Como é que elas eram formadas. Então, eu vou parar nesse slide aqui. Tudo bem? Uhum. Sabe o que eu queria discutir com vocês também? Teve um colega de vocês que pediu para que as nossas aulas fossem mais tarde.
às 5, 5h30. Vou pegar meu cachorro para morder o seu gato aí. Eu queria saber se tudo bem para vocês. O que é que vocês acham? Vai. O horário tá bom. Toda quarta-feira? Ah, pode ser. Nas quartas-feiras também. Então, eu estava pensando quarta-feira, às 17h30, às 5h30. Por quê? Deixa eu falar por quê. Esse colega de vocês, ele não tem celular, tá? Então, ele usa o celular da mãe, como alguns de vocês também o fazem. E a mãe dele só chega do trabalho depois das 5 horas. Né? Eu gostaria de saber se para vocês tudo bem. Tudo bem, professor? Ana, para você tudo bem? Que sua mãe trabalha à tarde também. Sim, mas tudo bem. Ela me ensinou como entrar. Só que aí ela manda o Professor, eu não vou estar em casa, mas aí eu faço assim, eu entro na aula também e deixo o celular lá no cantinho só para acompanhar se tá tudo bem. Se não, a gente pode começar às 18 horas também. O que é que você acha? Ah, para mim tá ótimo. O que é que vocês acham, senhores? Pode ser. Pode ser das 6 até as 6h30? Que aí provavelmente todo mundo já deve estar em casa. Tudo bem para vocês? Sim. Então, beleza, então. Vou parar aqui a gravação.